Saudações! Animação total. Gravação iniciada neste dia 28 de outubro, dia que é celebrado no seu país, o Dia do Servidor Público. E estamos aqui para servir. Diga glória. Muito bem, então, meus amados, minha amada ilustre que está aqui também conosco, Giovana, bem-vinda também. Bom, então, dando prosseguimento, tá, aos nossos encontros do Clube da Matemática, nesta semana, vocês estão com este que vos fala, Antônio Márcio, e lembrem, conforme nosso calendário de atuação do clube, estamos na fase de aprofundamento de revisões para o Enem. Beleza? Delícia! Uma vez encerrada essa fase, lembre-se, quem for fazer o Enem já para valer agora, ou como treineiro, os dias da prova estão marcados já desde outrora. Serão nos dias 13 e 20 do próximo mês, novembro, 2 domingos, ok? Então, até findarmos este período, estaremos, tanto eu quanto o Elton, como já estamos a fazer, desenvolvendo revisões em cima do Enem. Eu dizia, e quem estava comigo aqui no encontro passado, como você, aluno, que é de nível olímpico, olha para as questões do Enem e dá aquele sorrisinho de canto. Como quem diz, caramba, eu estou passeando nisso daqui, tá? As questões que eu já resolvi no último encontro, inclusive o pessoal pôde perceber, eu ia falando, gente, ó, essa questão aqui foi tida no último Enem como uma questão média, ou uma questão difícil. E até quem estava aqui se surpreendia, dizia, caramba, foi mesmo? Essa questão foi dada como média, de dificuldade média ou difícil? Porque se você está num nível muito mais já ali em cima, tá? No andar de cima, na camada superior, a tendência é que você, quando se deparar com outros certames que tem um nível de aprofundamento menor do que o olímpico, você tire de letra, entendeu? Então, prosseguindo com o que eu fiz no último encontro, prestem bem atenção, eu irei continuar discutindo questões tipo pente fino. Em geral, são aquelas questões ditas de nível médio de dificuldade ou alto no contexto do Enem, tá bem? Lembra essa prova que vocês estão aqui observando em minha tela? É uma prova do Enem mais recente, 2021, ok? É a prova amarela, inclusive, ótimo. Vocês devem saber que as cores das provas, elas variam, mas as questões são as mesmas. De uma cor para outra, a ordem das questões é alterada. Tá? No entanto, você tem o mesmo conteúdo cobrado no Brasil todo pela prova do Enem. Beleza? E aí, meus nobres? Do último encontro, nós paramos aqui nessa questão 145. Nós a resolvemos. Eu até estava explicando ela e comentando, né? Acerca do octaedro, que é esse sólido que vocês veem formado aqui. E eu ia deixar para fazer até na outra aula, que seria essa. Mas acabou ali rapidinho, a gente foi explicando aqui. Eu disse, vou fazer logo. Aí já terminei logo para vocês tal exercício. Beleza? E vamos, portanto, para a questão seguinte, que eu havia marcado. Deixa eu colocar aqui do lado para vocês. Delicioso. Vocês continuam me ouvindo bem aí, né? Tá tudo certo aí, né? Tá saindo tudo bem o áudio aí, né? Sim. Pronto. Muito bem. Então aqui, beleza. Questão 147. Atenção. Eu irei trabalhar com vocês agora um tema nessa questão que vai servir de revisão também, tá? Os conteúdos. Tanto para quem for treinar o Enem ou quem vai fazer para valer. Essa questão, gente, pelo que você já nota em tela, ela envolve que assunto? Só pela imagem que eu estou vendo, já sei que assunto aí está envolvido. Geometria euclidiana espacial. Espaço. Vamos ler o exercício, primeiramente. E vocês vão notar que eu irei resolver esse problema de duas maneiras. Uma mais sofisticada e uma menos sofisticada. A mais sofisticada consiste numa linha de raciocínio que você sempre poderá usar no tronco de cone, bem como no tronco de uma pirâmide. Seja pirâmide de base triangular, quadrada ou com outro polígono superior. Sempre que for tronco de pirâmide ou tronco de cone, eu vou resolver de uma forma sofisticada, que vocês vão perceber aqui, vou argumentar para vocês, e que sempre resolve esse tipo de problema, tá bem? Agora,
Claro, o aluno ele pode decorar fórmulas. Existem fórmulas prontas para calcular, por exemplo, o volume do tronco de um cone, o volume do tronco de uma pirâmide, e você pode memorizá-las e usar na hora. No entanto, lembre que tem muito conteúdo para você estudar. E, portanto, guardar fórmulas, muitas vezes, na hora você pode não lembrar. E se você souber raciocinar, resolve numa boa o problema. Ok? Então, vamos lá. Questão 147. Uma pessoa, vou pegar um marcador aqui bonitinho, ó, cor verde. Uma pessoa comprou uma caneca para tomar sopa. Conforme a ilustração. Caneca, conforme ilustração. Quando eu olho para essa caneca, o que eu estou vendo? Existe uma asa, um ponto de apoio lateral, para o qual eu vou usar alguns dedos para apoiar a suspensão de uma superfície deste objeto. Você tem na parte superior dele um disco, a borda toda é uma circunferência, a região interna é o círculo. Obviamente, como é uma caneca, então a parte de cima, a tampa, ela é vazada para receber um certo líquido. Lá embaixo, note comigo, minha câmera está aberta, eu vou ficar me movimentando aqui para você ir entendendo a explicação também. Lá embaixo eu tenho um outro disco, beleza? Borda, circunferência, parte interna plana, círculo. Note ainda mais que na figura dada no exercício, o autor, ele marcou algumas letrinhas. Vertical H, você já fica suspeitando, esse H deve ser altura. Vamos terminar de ler aqui a questão. Ele me deu um D maiúsculo, observe aqui D maiúsculo, D minúsculo e o Hzinho. Esse D maiúsculo, no disco superior, dá uma ideia de quê? De diâmetro. D de diâmetro. Por que diâmetro? Veja que tem um tracejado saindo de uma ponta da borda a outra ponta da borda. E passando pelo centro dela. Diâmetro. Tá? Raio 2 vezes. O mesmo ocorrendo aqui embaixo no disco da base. Então, tá bem claro aí, né? Que sólido você está enxergando. Perceba, quem não enxergou ainda, ó, que se você precisar e quiser fazê-lo, aqui na parte de baixo você pode completar a lateral. Observe minha escrita aqui agora. Ó. Você pode completar a lateral, as laterais deste objeto, fechando um cone. Tá? Olhando para a borda, que é a menor, se eu prolongo as laterais dessa caneca mais para baixo, eu vou chegar num ponto de encontro das laterais, fechando um cone que estaria, por exemplo, emborcado, com uma casquinha de sorvete. Ok? Então, note isso. Se você tem um cone e você está pegando só uma parte desse cone e tirou o seu bico, a sua ponta, o que sobra é o que nós chamamos de tronco. Tronco de cone. Beleza? Vou apagar rapidinho e voltar para a leitura. Acompanhe comigo. Sabe-se que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Vocês devem saber também, vou marcar aqui, ó. Vocês devem saber também que a cada 1 metro cúbico nós contamos quantos litros? Quem me responde essa? Essa tem que estar... Quanto? 1000. Muito bem. Essa tem que estar na cabeça, não posso esquecer nunca, tá? Muito bem. Então, sabendo disso, e que o topo da caneca é uma circunferência, ó, como falei para vocês, de diâmetro, pega aqui outra coisinha, ó, de diâmetro Dzão, medindo 10 centímetros. Opa! Começou a dar valor para você? Começou a dar valor para você? Vá lá em cima e comece a inserir esses valores. Se o diâmetro da circunferência maior do topo está medindo 10 centímetros, quanto mede o raio? 5. Perfeito. Vou colocar logo aqui, ó. Maravilha. Baixar um pouco aqui minha espessura. Vamos seguir. E a base, lá embaixo, onde a caneca fica posta na superfície, é um círculo de diâmetro Dzinho, medindo 8 centímetros para tudo. Então, o raio aqui, ó, na circunferência de baixo, teria que medida? Vamos? Pronto. Beleza? Continue comigo. Vou pegar o marcador de novo, ó. Deixar aqui marcado bonitinho. Além disso, sabe-se que a altura dessa caneca mede 12 centímetros, a altura H. Então, eu posso vir aqui também, ó, puxar uma chavezinha. Lá na sua prova, o que ele for dando de informação numérica sobre algum desenho, alguma projeção geométrica, vá lá e marque.
Ok? Então aqui, ó, 12 centímetros. Tudo em centímetro, delícia. Se ele pedir a resposta em centímetro, nesse caso cúbico, se for o cálculo de volume, não precisa transformar ninguém, trabalha apenas com centímetro mesmo. Tá? Continuando, ele diz ó, que essa altura é uma distância entre o centro das circunferências do topo e da base. Olha o que ele fez mais agora. Olha. Utilize 3 como aproximação para π. Você deve lembrar, vou baixar aqui só mais um pouquinho para vocês verem o restante da questão. Ó. Vocês devem lembrar, quem não viu isso ainda, vai ver aqui agora, nessa revisão que eu estou fazendo para vocês de geometria espacial, que π ele aparece quando você calcula uma área. A área do círculo, dada por Arquimedes de Siracusa, Grécia Antiga, π vezes o raio do disco ao quadrado. Quando eu falei disso para meus alunos numa certa feita, do segundo dia elétrico, quando eles viram geometria plana comigo, eu expliquei de onde veio esse π, do comprimento de uma circunferência. E mostrei por que a fórmula fica como π vezes o raio ao quadrado. E usei até o GeoGebra para poder mostrar uma simulação de como Arquimedes pensou na Grécia Antiga, sem GeoGebra, como ele colocou num papel com pena e escreveu, não era bem um papel, né? A gente sabe disso, aquele couro do animal, com a pena e imaginou a modelagem toda para construir a fórmula, ok? Então, delicioso isso daqui. Continua comigo. Qual é a capacidade volumétrica? Capacidade volumétrica, ou seja, ele quer que a gente calcule o volume. Qual é a capacidade volumétrica em mililitro dessa caneca? Opa! Eu vi que as últimas informações numéricas estavam em centímetro. Mas, no entanto, olha a informação aqui em verde que ele deu para a gente, ó, logo no início desse parágrafo. Sabendo-se que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Ou seja, quando você calcular o volume e terminar com centímetro cúbico, o valor que estiver lá em centímetro cúbico é o mesmo para ml. Porque a cada centímetro cúbico você tem 1 ml. Então, se você termina o problema dizendo que calculou lá o volume e deu 500 centímetros cúbicos, isso é equivalente a dizer que a capacidade volumétrica é de 500 ml. Beleza? Tá aí. Delicioso usar o problema. O problema está pronto. Ele está estruturado. Agora você tem que pensar. Volta para a figura. Vocês devem estar enxergando bem aí minha imagem. Vou pegar aqui o piloto da cor preta. Beleza? E aí pensa comigo. Como eu calculo o volume desse tronco? Vou colocar aqui. V, tronco de cone, igual. Quem é o volume do tronco de um cone? Atenção agora. Eu irei, neste momento, mostrar para vocês uma fórmula que existe na geometria espacial já pronta para o tronco de cone. Mas eu não quero que vocês guardem muito mais essa forma de resolver. Eu vou mostrar uma outra, muito mais interessante de resolver. Eu quero que vocês guardem ela, mas eu vou mostrar as duas por quê. Se você lembrar a fórmula, mais rapidamente você vai responder. Beleza. Agora, vai que você esqueceu. Tem um outro caminho. E guardem isso, pessoal. Sempre que for o tronco de algum objeto, o que mais normalmente a gente trabalha em matemática de nível médio são 2 objetos para 2 troncos, que é o tronco de cone ou o tronco de uma pirâmide. Beleza? Sempre que for o tronco de um ou de outro, ou o tronco de qualquer outro objeto, o que eu vou fazer aqui, daqui a pouquinho, vale. Vamos usar a famosa semelhança de triângulos. E você vai ficar maravilhado com o que vai acontecer aqui. Agora, em termos de uma fórmula pronta, que você poderia utilizar aqui, tá? Inclusive, essa fórmula que eu vou mostrar agora é uma fórmula que sai da resolução, que eu vou mostrar em um segundo momento, em instantes. Então, a demonstração dessa fórmula sai de uma ideia de semelhança de figuras, o que é lindo. Mas, rapidinho aqui para vocês, qual é a fórmula? Ó? Π vezes a altura do tronco, dividido por 3, vamos aqui mais para o lado, ó. Tudo isso multiplicado por quem? O raio maior do disco maior do tronco ao quadrado, mais o raio maior vezes o raio menor, R grandão para o disco maior do tronco, tá? Aquela tampa maior, circunferência, e Rzinho para tampa menorzinha, o disco com menor área, ok? Mais seu Rzinho final aqui ao quadrado, fecha parênteses.
O exercício falou para a gente usar π valendo quanto mesmo? Quem lembrou? Quem lembrou? 3. Muito bem. Então substitua 3 no lugar de π. Qual foi a sua altura que ele deu? 12. Vá substituindo. 3 aqui embaixo. O raio do disco maior valendo 5. 5 ao quadrado. O disco maior, raio 5. O disco menor, no tronco de cone, raio 4. Substitua, multiplicando aqui, ó. Mais 4 ao quadrado, fechou. Aqui, bem tranquilamente, esse 3 vai embora com esse 3. Vou ficar com um 12 aqui, que vai multiplicar o 25. Mais 5 vezes 4 aqui, 20. Mais o 16. Maravilha. E fico com um 12, que multiplica quem? 25 mais 20, 45. Eu estou fazendo tudo como você faria na hora. Não tem calculadora na hora, tá? Então, cálculo mental. Quando for armar a continha, eu vou armar para vocês como eu fiz no último encontro que tive aqui para Enem, tá? 25 mais o 20 lá, 45. Aí eu tenho 45 mais 10, 55. Mais 6, 61. Beleza? Agora, nos basta multiplicar 12 por 61. Na hora, lá no Enem, você pode querer armar a continha, 12 embaixo, 61 em cima, mas lembre que há técnicas mais rápidas, fazer conta mental. Por exemplo, quem é o 12 vezes 61? Um cara que comece com 1 e depois vem algarismos, procure sempre quebrá-lo em um cara redondo somado com o que faltar. Por exemplo, o 12. O 12 é o mesmo que você fazer o 10 mais 2. Que multiplicará o 61. Aí você desce comigo aqui agora, ó. Quando eu faço 10 vezes 61, isso já é 610. Você já conseguiu avançar muito na continha que você ia armar. Se você botar 12 embaixo, 61 em cima, aí multiplica o 2, depois multiplica o 1, soma embaixo. Mas pare! Existem técnicas, isso aqui você deve lembrar da quinta série, sexto ano, distributiva do produto. Tem um cara, guarde isso, tem um cara que é dezena, tantas dezenas ele for, mas especial, se tiver um número que começa com 1 e termina com outros números, separa ele como o 1, tantos zeros você precisar, mais quem está sobrando para compor esse número todo. Veja que escrever o 10 mais 2 é decompor o 12 em unidades, 2, e uma dezena, tá? E aí você rapidamente faz a continha, porque um cara terminando com 0 é só aumentar 0 quando você multiplica. Fica delicioso. E multiplicar por 2, 61, é bem mais rápido do que fazer o 12, se você fosse armar a continha, tá? Então aqui ó, você fica com mais o 2 vezes 1, o próprio, e o 2 vezes 6, o 12. Olha que delícia. Aí você soma agora e acabou-se. 610 mais 122, vou ficar com 7, o 2 e 1 lá, 3, e por fim o 2. Esse número, 732, ele foi obtido com medidas que estavam em centímetro. Veja quantas medidas você tinha aqui, ó. Você teve centímetro aqui no 12, você teve centímetro aqui no 5, que ficou centímetro quadrado, você tinha centímetro em 5 e 4 aqui no meio, ó, ok? Aí centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Dentro desse parênteses, todo centímetro ficou ao quadrado. Quando multiplicou pelo centímetro que estava no 12, centímetro quadrado vezes centímetro, centímetro cúbico. De onde vem o cubo aí, tá? 3 dimensões. Então você desceu aqui embaixo, ó. Só lembra, coloca centímetro cúbico. E ele pediu a resposta em mililitros. Mas o problema falou para você que 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então aqui eu terminaria dizendo que tenho uma capacidade nessa xícara, nessa caneca, de 732 ml. Parte para o abraço e marca seu item. Olá, olá, qual item? Item ser de curso. Agora segure aí, viu? Alguém pediu para entrar aqui. Essa é a resolução para vocês. Tá tranquilo? Conseguiram compreender tudo? Diminuir aqui um pouco o zoom. Ficar panorâmica. Agora, vocês perceberam o que eu falei? Aqui, você resolveria lembrando desta fórmula. Agora, você imagine. Você vai fazer o Enem. 2 domingos. Você estudou um monte de assunto. Você está na pilha. Você está top. Você está encarando. Você está indo com tudo para cima. E você vai conseguir. Mas na hora, de repente, você pode não lembrar de alguma fórmula.
E se eu não lembrar da fórmula do volume do tronco de cone? O VTC. TC, tronco de cone. Se você não lembrar disso, eu pergunto, o que você vai fazer? Primeiro, é bom que você faça uma oração. Se acalme, agradeça ao Senhor pela oportunidade, respire, tome água, pega um chocolatezinho, uma barra de cereal. E aí você vem agora para a segunda maneira de responder esse problema. E essa maneira, pessoal, é a que eu mais quero que vocês guardem. Porque se você souber raciocinar em qualquer problema que venha com tronco de cone ou tronco de pirâmide, e costuma aparecer em muitos vestibulares, ok? Você não se aperreia. Você raciocina, resolve os tópicos anteriores de geometria plana e parte para o abraço, marca seu int e fica feliz. Então, eu vou dar o zoom aqui novamente, ó, na nossa questão. Vamos lá, que ela desceu aqui. Volta minha questão linda. Evan, bem-vindo, Evan. Liberei sua entrada aí, viu, Evan? Chegou. Boa tarde. Boa. Tá feliz? Tô. Bem. Então, ó, dei um zoom aqui bonitinho para vocês. E qual seria... Foca em mim. Qual seria a ideia para você resolver? Isto é, conforme a questão pediu, achar a capacidade volumétrica em mililitro dessa caneca que é um tronco de cone. Primeiro, se você reconheceu que é um tronco de cone, então construa um cone. Se você reconheceu que é um cone, a pergunta é: cadê o cone? Me mostra o cone. Só tem uma maneira de você construir o cone aqui, observando o que está posto nessa imagem, é descendo as laterais aqui da caneca, ó. Desci. Mas é que lindo, ó. Desci a lateral, desci a outra lateral, ó. Opa! Vou aumentar a espessura aqui, ó. Olha, aumentando a espessura, ó. Aumentei a espessura do meu traçado. Observe minha imagem. Tá aqui o corpo inclinado, lateral do meu tronco de cone. Onde tá o cone? Onde tá o cone? Fechei. Formei um cone. Tá aí meu cone delicioso. Agora, com total atenção, perceba. O que seria... Olha que lindo. O que seria você obter o volume dessa caneca? Se eu tenho um cone completo, olha o raciocínio. Sem lembrar de forma... Não esqueci a fórmula. Eu acabei de mostrar para vocês. Qual a ideia? Eu tenho um cone completo. Eu calculo o volume do cone completo. Tá percebendo isso? E como é que calcula o volume do cone? Essa você nunca esquece. 1/3, área da base vezes altura. Tá? Lembre que o volume, em princípio de Cavalieri, área da base vezes altura, quando for cone, quando for pirâmide, é 1/3 desse produto. Então eu pego o volume do cone todo, calculo, depois retiro desse valor o volume do cone menorzinho que está aqui embaixo na ponta, na cor roxa. Olha. Pego o volume todo e retiro desse volume todo, do cone todo, o volume do pedacinho lá embaixo. O que vai sobrar para mim é apenas o volume do tronco. E acabou. Eu não precisei ficar guardando uma fórmula que calcula o volume do tronco diretamente, caso eu não lembre dela. Aqui eu acabei de mostrar para vocês aqui, à minha direita, na minha tela. Professor. Fale! E se eu me esquecer do princípio de Cavalieri também? Não, aí você não resolve. Aí, meu filho, complicou, porque se você esquecer esse princípio, que é básico, você não vai saber como se calcula volume em geometria plana, bem como espacial. Porque lembre que a geometria espacial, ela é uma configuração de planos. O que forma, por exemplo, olha para essa caneca. O que forma essa caneca? 2 círculos, um maior, um menor. E a lateral é o quê? A lateral é um setor circular que você cortou. Você tem todo um círculo. Aqui, por exemplo, observe, ó. Tá aqui um círculo, fazendo mais bonito. Observe aqui do lado, ó. Pronto. Tá aqui o centro. Se eu corto só um setorzinho circular assim, ó, pego só uma fatia de pizza, na hora que eu juntar essa extremidade para cá com essa extremidade para cá, eu formo o quê? Eu vou formar o corpo do cone. Percebeu isso? Ok? E aí, se eu pegar a cor preta aqui, ó, ou a verde, por exemplo. Se eu pego e corto aqui, esse pedaço do setor circular, e essa parte verde aqui, ó, eu extraio, eu retiro, o que vai sobrar na parte de baixo é exatamente a lateral de todo o tronco do cone.
toda a lateral, que é a lateral dessa caneca, ok? Então, você configura algo espacial em geometria espacial do tipo euclidiana com planos. O princípio de Cavalieri, ele nos diz como se calcula volume no espaço por meio desses planos. E aí, quem já assistiu aula comigo, por exemplo, com esse tema, eu até recentemente expliquei há um tempo atrás o pessoal do segundo ano de eletro, que você pega a área da base e multiplica pela altura. E expliquei por que isso acontece. Então, se nem isso você lembrar dessa questão, aí realmente o cara não tem base teórica para poder atacá-la. Ele não vai conseguir realmente atacá-la, entendeu? Então, veja o que eu estou dizendo. Se você souber o básico da teoria e esquecer alguma fórmula, com o básico da teoria, você raciocina. Que é o que estamos fazendo agora nessa resolução alternativa. Perceba que nosso encontro aqui não é só sair resolvendo as questões, tá? É também fazer uma revisão e ensinar a vocês caminhos racionais à luz da matemática para resolver exercício. Beleza? Então, deliciosamente aqui, ó. Deixa eu ver se alguém pediu para entrar. Ouviu um barulhinho? Não? Eu só queria saber uma coisa. Fale. Eu falasse de geometria euclidiana, planos, aí me veio uma dúvida que eu tava tendo há um tempo. Sim. Rápido. Por que a pirâmide é um terço da área de um cubo? Isso aí eu posso te mostrar rapidamente com a simulação no GeoGebra que eu mostrei para meus alunos na sala na unidade 3 desse ano. Imagine um prisma. Imagine um prisma de base quadrada e tampa quadrada. Existe uma maneira de você cortar esse prisma em 3 pirâmides que têm o mesmo volume. Aí a ideia de ser um terço é porque a pirâmide é a extração de um terço do volume de um prisma. O cone equivale a um terço extraído do volume de um cilindro. Você perceba que se você for escrever um cilindro, imagina o cilindro aqui, vou escrever para você, ó. Eu posso marcar o ponto central no disco de cima e desse ponto central eu consigo baixar um cone. Percebe isso? Percebo, sim. Aí dá pra gente fazer uma simulação bem linda num computador, tá? Com o GeoGebra, por exemplo. A forma mais rápida que você consegue enxergar isso é que assim como acontece aqui com o cone, também lá com uma pirâmide qualquer, de base triangular, quadrada, pentagonal, hexagonal, você pegou um prisma, plano, plano, você consegue quebrar ele, fatiar em 3 sólidos. Cada sólido desse é uma pirâmide que tem mesmo volume. Logo, uma delas é um terço do volume total. É a mesma ideia aqui com o cilindro. Se você pegar o cone extraído de um cilindro, como eu estou mostrando aqui, esse volume do cone sai como um terço do volume do cilindro todo. Aí, o que a gente vai fazer? Finalizando a aula de hoje, quando terminar as questões todas, no momento diversão da aula, eu abro aqui o GeoGebra para vocês, eu vou abrir o GeoGebra e faço a simulação que eu fiz em sala com minha turma e você enxerga isso lindamente. Ok? Tudo bem, Erwin? Mas conseguiu ter uma ideia? Consegui. Eu já tava Bem, pensando nisso, já tem pronto. Mas se eu pegar o livro, que vocês usam, inclusive, o livro do IESE, sem ser Fundamentos de Matemática, o que a escola, o que o Instituto utiliza, por exemplo, ele traz essa simulação no conteúdo. O livro do segundo ano traz a simulação. Aí ele põe lá as impressões da simulação, que é feita computacionalmente, e você enxerga. Tem como provar isso matematicamente? Claro, e inclusive a prova disso é que gerou um programa computacional que permite a simulação, tá? Aí agora pare. Pare tudo. Eu agora tenho um cone grandão. Se eu calculo o volume desse cone grandão e dele subtraio o cone menorzinho que está embaixo, achei o volume do tronco. Guarde qual é a ideia, não esqueça nunca mais. Você pegou um problema que é tronco de cone, tronco de pirâmide, tronco de alguma coisa. Complete esta coisa. Complete este objeto. Aí você pega o volume dele todinho e tira o volume de parte, que você também vai conhecer, e o que sobrar é o seu tronco. Então, como poderia aqui calcular agora o volume desse tronco todo a partir do volume do cone todo? Como é que eu calculo o volume de um cone? 1/3, área da base, vezes a altura. Quando eu vou pegar agora o volume do cone todo, esse grandão, até a ponta roxa lá embaixo, eu tenho que saber a altura. Então, vou marcar aqui para vocês, ó. Eu tenho que saber a altura completa dele.
Estou marcando na cor verde, observe. Porque quando eu vou calcular o volume agora do tronco a partir do volume do cone todo, na hora que eu pegar o volume do cone todo, qual a fórmula? 1/3 área da base da altura. Para o tronco todo, junto com o pedacinho de baixo que forma o cone todo, para o cone todo, portanto, eu tenho que ter a altura. Para o exercício, eu não tenho esse valor. Por quê? Eu sei só quem é H, que é a altura para um tronco. Eu precisaria saber essa altura aqui também, ó. Tá? Chamar ela de X para vocês. Então, se eu souber quem é esse Xzinho aqui embaixo, junto com um 12 de cima, o Xzinho com um 12 de cima, vai me dar o quê? A altura do cone completo. Segura aí, que você vai achar esse Xzinho agora comigo. Pronto. Observando a altura que eu tracei na cor verde, lá da base que está lá em cima, até a ponta do cone aqui embaixo. O que a gente conseguiu formar, pessoal? A gente tem aqui um ângulo reto. Também temos aqui, ó, um ângulo reto. Vou pegar a cor laranja para dar destaque, ó. Ângulo reto aqui e ângulo reto aqui. Por que eu sei que eu tenho ângulo reto aqui? Porque é uma altura. Eu tracei a altura. A altura, quando ela sai de um ponto lá embaixo, sai do bico do cone lá embaixo e passa por algum segmento de reta, a altura veio, passou em algum segmento de reta, se a altura tem que formar ângulo reto. Aí, parem todos vocês. O que você acabou de ver que se formou na sua figura? Você tem dois. Você acabou de ver 2 triângulos retângulos aí. Você tem esse triângulo retângulo aqui, ó. Estou marcando em amarelo. Observe esse triângulo retângulo aqui menor. Ok? E você tem o triângulo retângulo todinho, ó. Que vai até lá no disco maior. Perceberam isso? Perguntinha rápida. Esses 2 triângulos aqui. O maiorzão vai até o bico. E o menorzinho aqui. Vou destacar ele aqui com amarelo, ó. Esse daqui. Colocar amarelo nele para vocês enxergarem bem. Bem delicioso. Esse daqui que é o menorzinho com o grandão. Eles são triângulos semelhantes? Quem saberia me dizer isso? Se eles são semelhantes ou não? Quem lembra esse assunto rápido? Nessa revisão linda. Tem o 90 graus e tem o ângulo que faz com a altura, lá no finalzinho. Quem falou isso foi Arthur? Sim. Top! Pegar aqui a cor azul, ó. Olha esse ângulo aqui, que eu estou marcando em azul, lá no disco maior. E olha agora esse ângulo aqui embaixo, ó, no disco menor. Por que esses 2 ângulos em azul têm a mesma abertura? Porque tanto o raio do disco maior como o raio do disco menor são paralelos. Paralelos. E a lateral do cone é uma transversal. Ou seja, você tem um triângulo de borda amarela, que eu botei aqui embaixo, ó, com 2 ângulos, reto e azul, que são 2 ângulos que também estão no grandão. O triângulo grandão retângulo, porque tem ângulo reto aqui, ó, observe, e tem um azul aqui do ladinho dele. Pelo caso ângulo, o triângulo retângulo maior e o triângulo retângulo menorzinho são semelhantes. Pare tudo. O que isso implica para a gente na hora de fazer a continha? O que isso nos dá de informação para o cálculo? Eu posso pegar um tamanho de lado no triângulo menor e colocar ele sobre o tamanho de um lado correspondente no maior. Igual a outro lado no menor sobre um lado no maior. E eu crio uma proporção entre os segmentos. E esta proporção, na hora que eu isolar a letrinha X, eu a obtenho e acho a altura total do meu cone. Ok? Então segure, nem pisque. Deixa eu apagar aqui do lado agora, ó. Vamos aqui para o lado. Para você ver isso agora, depois da explicação, sendo exercido na escrita. Apagar essa resolução, foi a primeira. E mostrar para vocês um caminho que é um pouquinho maior esse caminho agora. No entanto, ele é puro raciocínio. Você tem que saber ele, porque se esquecer a fórmula, você resolve dessa maneira. Eu chamei a altura do pedacinho do cone roxo menor por x. Eu posso escrever x está para... X é o lado que tem formação de ângulo reto. Esse x está para qual lado no triângulo maior? Dou-lhe uma. Olha para o triângulo maior. X, que é a altura no triângulo menor,
está para a altura no triângulo maior. Qual é a altura no triângulo maior? H mais X. Quem é H? O 12. Muito bem. Posso pegar agora um outro lado no triângulo menor e colocar ele sobre um outro lado no triângulo maior. Tem algum lado no triângulo menor que eu conheça já? Com o número que me foi dado? Sim, o 4 centímetros. É o cateto que formou o ângulo reto com o ângulo azul. Eu sei quem é o cateto no triângulo maior, grandão, que tem formação do ângulo reto com o ângulo azul, que é o lado correspondente, tenho também. 5 centímetros. Você começou a montar a proporção por semelhança de triângulos do triângulo menor para o maiorzão. Então, continuo com a mesma ordem. Vou pegar agora o lado cateto que tem ângulo reto e ângulo azul no menor, 4 centímetros, sobre... Põe o quem aqui embaixo agora, no triângulo maior? 5. Muito bem. Agora, rapidamente, pessoal. Quem não viu isso na vida até hoje tem que saber. O nome do que eu estou usando aqui, vou colocar a sigla aqui, ó. Semelhança de triângulos. O que isso nos diz? Eu imagino que todo mundo aqui já tem estudado isso na vida, tá? Quando você pega um triângulo menor dentro de um triângulo maior, ou mesmo que eles estejam soltos, um de cada lado, se você notar que um triângulo tem dois ângulos que são os mesmos ângulos em outro triângulo, esses dois objetos, essas duas entidades geométricas são ditas semelhantes. Matematicamente, dizer que figuras são semelhantes significa dizer que os seus lados são proporcionais de uma figura para outra. O que quer dizer proporcionais? Eu pego um lado em um objeto e coloco ele sobre o lado correspondente a este no outro. Igual, faço o mesmo com outros dois lados. Porque, note, quando você escreveu isso daqui para mim, ó, x sobre 12 mais x igual a 4/5, você me disse que a altura do triângulo menor está para a altura do triângulo maior, assim como o cateto que está no ângulo reto e azul no triângulo menor está para o cateto, proporcionalmente, correspondente no triângulo maior. Ou seja, esses caras, as medidas em figuras semelhantes, se elas são semelhantes, as figuras são proporcionais. Essa é a ideia. Ok? Esse caso que a gente viu aqui agora, de você achar dois ângulos em uma figura, se eles forem os mesmos em outra, os lados dessas figuras são proporcionais, lados correspondentes, que estão no mesmo ponto, no mesmo local em cada figura. Lados homólogos, correspondentes. Vou colocar o carregador aqui. 1 minuto. Menos do que isso. Segundos. Carregador. Aí veja que lindo. Veja que lindo. Segura. Veja que lindo. Bem passo a passo. Segura. Veja que lindo. Na hora que você montou essa proporção, por semelhança de figuras, você aqui vai conseguir achar x. Quando você achar x, quem você achou? A altura total do cone. Porque você já sabe que o tronco vale 12, mais o x, que é o pedacinho que falta para você fechar o cone todo. Sabendo a altura total, eu consigo achar o volume do cone. Eu já tenho a base lá em cima, o disco maior, área da base, já faço numa boa, πr ao quadrado, e múltiplo pela altura, dividindo tudo por 3. Achei o volume do maior, pronto. Faço esse resultado menos o volume do menor, que eu vou também ter como achar, porque x já é a altura para o cone menorzinho. Quem é um cone menorzinho? Quem é um cone menorzinho? O que está na cor roxa aqui embaixo, ó. Aí eu pego o volume do cone maiorzão, menos o volume do cone menorzinho, sobrou o tronco. Essa resolução, repito, na hora da prova, sabendo a fórmula, já vá logo na fórmula como eu fiz com vocês. Mas se você não lembrar, você pode resolver seguindo esse raciocínio. Uma vez que você entenda o que eu estou explicando aqui agora, depois você pode treinar sozinho. Você pega essa questão de novo, você em casa sozinho, e tenta resolvê-la. Faça 1, 2. No instante você fica rápido e já guarda como proceder se cair algo semelhante. Ok? Aí libero já, quem me chamou aí? Vou liberar já. Como é que a gente termina aqui de achar esse x? Delicioso. Deixa eu apagar esse lado aqui, ó. Da primeira resolução que a gente fez. Então, isso aqui implica, eu vou ficar com 5x
igual a 48 mais 4x. Logo, vou ficar com um x aqui igual a 48. Perceba, extremos por meios, 5 vezes x, 5x. Esse todo, 12 mais x, multiplicando aqui o 4, note, 4 vezes 12, o 48, 4 vezes x, 4x. Bem rapidinho, ó. E aí juntou letrinha do lado, número do outro, achou seu x. Lembre, tudo está em centímetro. Trabalhamos sempre aqui, a questão nos deu tudo em centímetro, ok? Pronto. Agora, ó, vamos pegar o volume do cone todo. Quem é o volume do cone todo? Botar o VC, volume do cone, ok? E um C maiorzinho para indicar o cone todo, tá? Nesse caso. E aí, qual é a formulazinha? Não se esqueça, 1/3 vezes área da base vezes altura. Então, 1/3. Quem é a minha área da base? Πr ao quadrado. Lembre que sua base no cone é um disco. A região interna, a borda é circunferência. A região interna, círculo. Estou colocando a primeira fórmula com as letrinhas, ipsis literis, para depois substituirmos os dados que já temos. Vou pagar aqui embaixo. Ó. E aí, delicioso. 1/3. Π. Na questão, ele falou para usar π como igual a quem? Quem lembra aí? Quem lembra aí? Rápido! Para ver se vocês estão acompanhando direitinho. A questão pediu para usar π igual a quem? Muito bem. Pronto. Quem é o raio? Eu estou no tronco grandão. O tronco todo. Junto com a parte de baixo, formei o cone todinho. Estou com o cone completo. A base dele é o disco lá de cima, o disco maior. Qual era o raio no disco maior? 5. Bem. Então, 5 ao quadrado. E a altura do cone todo, vou voltar para vocês verem, ó. Como ficou a altura do cone todo? É o 12, ó, mais o x. É o 12 mais 48, que é quanto? 60. Bem. Aí, ó. Aqui não tem mistério mais, né? Pode simplificar aqui o 3 com 3. Você vai ficar aqui com 25 vezes 60. E rapidamente você chega aqui, volume do cone. Lembra aquela dica? Você pode separar aqui para 25. Você pode separar o 20 mais 5. Aí multiplicar o 20 vezes 60. Ou o 60. Quem é o 60? É o mesmo que 6 vezes 10, ó. E aí, olha que massa você fazer a conta rapidinho, você precisa armar. Terminou com zero, é dezena, tente quebrar o valor, ou como soma ou como produto. O 60 é 6 vezes 10. Então faria o 10 vezes 25, 250. E 250 vezes 6, 6 vezes 0, 0. Pronto. Aí 6 vezes 5, 30. Opa, fica 0, subiu 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, opa, olha que delícia. Tcharam! Aí coloca lá, não se esquece, centímetro cúbico. Veja que rápido eu estou ensinando vocês. Quem não tem essa prática, tá? Como, repito, vestibular, você não tem calculadora. E Enem costuma botar algumas continhas, às vezes, um pouco maiores, mas que dá para você fazer sem calculadora, com técnicas rápidas. Veja que aqui eu não precisei armar aquela continha. 25 multiplica 60. Não. O cara terminou com 0, eu posso escrever ele vezes 10. Pegar o 10 vezes o 25, já caminha mais rápido. O 10 vezes 25, 250. Pronto. Aí eu pego 250, multiplico pelo 6. Pronto. Enxuguei meu produto e de forma mais rápida consegui chegar à solução. Pare tudo. O volume do cone todo, 1.500 centímetros cúbicos. Aí o que você faz agora? Bora para o volume, vamos aqui para o lado, ó. Volume, botar um C pequenininho. Agora o volume do cone menor. Tá lá o cone todo. Tá lá o cone todo. Peguei o volume do cone todo. Na hora que eu retirar o volume do cone menorzinho aqui de baixo, pá! O volume total, menos o volume do conezinho aqui de baixo, me sobra apenas o tronco. O tronco. Eu quero que vocês gastem tempo mesmo nesse exercício, tá? Gastem mesmo. Se você pegar um vestibular militar, Enem é mais fichinha, mas o vestibular militar, por exemplo, ou até a Olimpíada, que traga o cone. Mas se não for o cone, ou pirâmide, ou até outra coisa, qualquer objeto que ela traga, um prisma qualquer, que foi cortado e gerou um tronco, não vai ter fórmula. Se for um prisma qualquer, estranho até que você nunca tenha visto, não vai ter fórmula na hora. Tá com tronco? Qual a ideia?
completa a figura. Completou? Pega o volume todo. Como é que eu vou achar a altura completa? Semelhança em triângulos. Lembre que qualquer polígono, depois de triângulos, você pode fragmentá-lo em triângulos. Lembre-se disso. Aí você aplicou semelhança de triângulos, acha a altura completa, pega o volume todo, pronto. Depois extrai a partezinha que não interessa para o exercício e pega o que sobra. Volume para o cone menor. 1/3 é também um cone. Área da base vezes a altura. Beleza. 1/3. O disco menor tinha que raio, quem lembra? Vou colocar aqui todinho mais uma vez, para vocês lembrarem da fórmula, que talvez não tenha visto, não lembrava, tá? E aí, π é quanto? Π é 3. E o raio? O raio no disco menor era quanto? 4. Isso. Qual foi a altura no cone menorzinho? Qual foi a altura? X, né? Isso. E o X foi quanto? 48. Pronto. Maravilha. Aqui, delicioso. Ó. Tchau. Vou ficar com 16, que multiplica 48. Isso implica igualdade, volume Czinho para o cone menor. É só multiplicar agora esses dois. De novo, mesma ideia. Ó. Veja que eu tenho um número, como eu dei dica para vocês. Tem um caso aqui que o cara começa com 1 e termina com 6. Eu posso imaginar esse 16 como 10 mais 6, que vai multiplicar o 48 lá bonitão. Aí se eu faço 48 vezes 10, opa, delícia, já tenho esse resultado. Agora, 6 vezes 48 é o que eu repito e finalizo sem precisar arrumar a continha demais. Rapidinho você consegue chegar. Guardem essas dicas. Então, aqui rapidinho, ó. 6 vezes 8 fica com 48. 8 aqui, vai subir 4 aqui. 6 vezes 4, 24. Com 4 lá, o 28. E aí, que delicioso, ó. Vai ficar com 8 na unidade. Somando aqui, somando aqui. 8 com 8, 16. Beleza? Vai subir 1. 4 e 2, 6, com 1, 7. Beleza. Agora, para você dar a resposta final, pega o volume Czão menos o volume Czinho. Que aí você pegou o volume do cone todo, retirou o volume do cone menor lá na ponta, e quem sobrou? Só o seu tronco. Aí eu vou diminuir aqui o zoom, ó. Baixar aqui o zoom um pouquinho, para vocês verem, terem uma visão panorâmica. Que delícia, ter essa parte de baixo, que foi de outra continha que a gente fez. Portanto, volume do tronco de cone, quem será? V Czão menos V Czinho. Isto é, 1.500, sabe lá, menos 768. Se eu subtrair 1.500 com 768, dá quanto? Essa conta é rápida. Diga aí. Essa conta é super rápida. 1.500 menos 768. Tcharam! Tá aqui. 732. 732 somado com 768 fecha lá o nosso 1.500. Aí lembra? A questão disse que 1 centímetro cúbico era igual a 1 ml. Esse é um fato verdadeiro. Então, você também chegou na mesma solução que usando sua fórmula. Agora, pare e respire. Nem pisque. Olhe que resolução interessante. Esta que eu mostrei para vocês neste momento. Eu não precisei lembrar da fórmula para o tronco. Eu só precisei guardar comigo a base teórica de geometria espacial com respeito a cálculo de volume para prisma, bem como para pirâmide e cone. No caso de pirâmide e cone, 1/3 do volume de um prisma. 1/3 do volume de um cilindro. Cilindro também é um prisma. Lembra que prisma é aquele sólido que tem um plano na base e um plano na tampa que são paralelos. E gera um corpo tridimensional com profundidade. Plano em cima, plano embaixo, prisma. Por que o cone nem a pirâmide são prismas? Porque não tem plano em cima, plano embaixo, tá? Você tem só um vértice, o vértice da pirâmide, o ponto. Ela pode vir emborcada também, a pirâmide, como foi esse caso agora, o cone emborcado. E tem um ponto na extremidade. Numa outra, um plano. Na outra extremidade, um ponto, que é o vértice do seu sólido.
Gente, gostaram dessa resolução? Veja que resolução perspicaz. Totalmente lógica, racional. Então, se você esquece da fórmula que calcula o volume de um tronco de cone, você complete esse cone. Acha a altura total. Calcule o volume do cone todo. Extraia o volume do cone menor. Tchá! Sobrou o tronco. Alguma pergunta? Comentários? Rápido. Muito bravo isso aí, viu? Muito Tem quê? um raciocínio muito grande para pensar nisso. Então, por isso que é importante você estar no clube da matemática. Para poder você ver caminhos incríveis que só no nível olímpico normalmente a gente consegue ter, tá? Então, eu vou botar aqui pro lado, ó, pra vocês lembrarem. As próximas questões que eu vou pegar para vocês são mais rápidas, tá? Essa questão, eu guardei ela, eu vou gastar um tempinho com eles. Porque perceba, se o cara esquece como calcula o volume do tronco de cone com a fórmula, o raciocínio é esse. Completo o objeto, sempre vou conseguir achar triângulos semelhantes, um menorzinho, um maiorzão. Faço semelhança de triângulos para achar a altura que está faltando para gerar a altura completa do sólido todo. Acho o volume do total, menos o pedacinho que precisa sair para poder ficar só o tronco, e acabou-se, né? Agora você veja, essa resolução exige que o cara saiba o conteúdo, semelhança de triângulos. E veja que interessante, como eu falei. Aqui eu não usei nada de fórmula pronta. Eu recorri a tópicos anteriores que o cara já deveria conhecer de geometria espacial. Porque se na hora, eu repito, imagine que você fez matemática toda. Ficou só uma questão, porque você não lembrou da fórmula. Acontece muito. Se você não lembrar da fórmula e for geometria espacial, atenção, construa o objeto todo. Trabalhe semelhança no objeto. Pega o volume de um todo, extraia o que você precisa retirar e o que ficou é sua solução. Mais perguntas, mais comentários? É por isso que eu amo a matemática. Uma questão maravilhosa. Daqui deu para vocês revisarem. Ó, numa questão só, revisei semelhança e o raciocínio de construção de sólidos. Então, uma questão muito rica para revisar conteúdo. Vocês viram que na primeira resolução que eu fiz, Evan estava aqui até, ele chegou um pouco depois, mas na primeira resolução, gente, não deu um minuto. É só colocar a fórmula, que calcula o volume do tronco de um cone, substituir os dados que ele já deu, e não demora nada. Mas, ao mesmo tempo, não tem nenhum raciocínio. É só receita de bolo. É botar a fórmula, substituir e fazer conta. Isso é matemática. Essa resolução é uma resolução matemática para aquele cara que não lembrou da fórmula. E repito, no vestibular mais sofisticado, não vai ter fórmula. No vestibular mais sofisticado, não tem fórmula. Ele vai dar um sólido que você nem conhece. Aí dá lá só um tronco, só um pedaço do sólido. Construa ele todo. Acha a altura toda. Use o fato de ser um prisma. Se for, pronto. Plano, plano. Os planos que limitam o sólido são paralelos, prisma. Acabou. Área da base das alturas. Pega o todo, subtrai o pedacinho que você vai extrair e o que ficou, sua resposta. Beleza? Agora vamos para a próxima questão. E as próximas, boa parte são aqui bem mais rápidas. Essa eu queria gastar, como eu falei, um tempinho muito gostoso com vocês. Próxima questãozinha, uma outra geometria, eu separei para vocês. Ela exigia um certo cuidado de interpretação, mas, de novo, para quem é aluno olímpico, questão que saía muito fácil. Vou dar um zoom agora delicioso. Venha comigo. Questão 146. Vou pegar um marcador aqui. Corzinha verde, ó. Respirou. O instrumento de percussão conhecido como triângulo, aquele lá, né, do forró, o trio pé de serra, é composto por uma barra fina de aço, dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, tá? Com uma abertura e uma haste. A haste usa para tocar. Conforme ilustra a figura 1. Então tá aqui o instrumento que todo mundo conhece. A figura 2, olha o que a figura 2 fez. A figura 2 gerou o quê? Um modelo. Como se fosse aqui na figura 2, um modelo projetado por um desenhista industrial ou um desenhista
com aplicações para construção de protótipos ou ferramentas musicais. Eu tenho um modelo na figura 2, que seria um modelo para fabricar o instrumento da figura 1. Você vai perceber isso quando ele for dizendo aqui no texto mais abaixo. Continue comigo. Então, logo aqui abaixo, ó, uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição, para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. Olha que legal. A fundição produz, inicialmente, peças com o formato de um triângulo. Nossa! Quando ele falou, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Essa fundição que produz o triângulo em miniatura, da zabumba lá, com a sanfona, o tripé de serra. Essa fundição começa a produzir o instrumento triângulo a partir de um triângulo equilátero de altura H. E H está aqui em cima, ó. Então, já sei que essa figura 2 é realmente um modelo para iniciar a construção da miniatura do instrumento em tela. Prossiga. Conforme ilustra a figura 2. Está lá bonitão. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices. Beleza? Dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada... Opa, informação boa, ó, tá dando tamanho pra gente aqui, ó. O comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na figura 2. Ele continua e fala o seguinte: considere 1,7 para aproximação da raiz quadrada de 3. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetro é. Então, para tudo. Ó. Imagina comigo. Tá aqui a barra. Eu sou o cara da fundição. Tá aqui uma barra. Eu vou aquecer essa barra, pelo que a Chão falou. A gente vai aquecer, ela vai amolecer. Eu vou pegar alguma tesoura, vou engatar aqui, ó, e vou começar a dobrar. Né? Começar a dobrar a barra. Forma um triângulo equilátero. Beleza, formei o triângulo equilátero. Depois eu vou cortar em um dos vértices, deixando uma abertura para formar o meu instrumento. A questão falou que quando o cara faz tudo isso, nenhum material é perdido. Tá? Então, a barra é aquecida, vai ter dilatação volumétrica, superficial, vai amolecer. Eu vou conseguir ligar os cantos formando um triângulo. Depois, quando eu cortar uma ponta, ainda assim, a ponta que eu cortei, as extremidades se separam, mas eu não perco material nenhum, tá? Porque aí garante que se eu fizer o perímetro desse triângulo, ele tá válido ainda também no instrumento que ficou com um furinho em um dos vértices. Até aí tudo bem, gente? A leitura foi clara para vocês? Tudo muito claro? Responda. Porque eu não tô vendo vocês. Aí eu só fico vendo a minha tela. Eu gosto quando vocês falam, que aí eu me sinto mais animado. Aê, muito bem. Respirou? Venha comigo. O que eu vou fazer então? Ele pediu para eu calcular, marcar aqui, ou pegar a cor amarela. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra qual é? Ora, a barra é formada por esse triângulo na figura 2. A questão disse que é um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero, gente? Essa é facinha, né? Quem está por dentro Tem aí... lados de mesma medida. Todos os lados congruentes, isto é, com a mesma medida. Então, vou aproveitar essa figura que está aqui mesmo, já vou marcando em cima dela o que eu tenho que fazer. Então, se eu chamar esse lado aqui de L, por exemplo, todos os outros também serão lados com tamanho L. O triângulo é equilátero. O exercício já me disse que a altura vale quanto? 8 centímetros. Tem como saber qual é o valor de L, sabendo que a altura mede 8? Sim ou não? Creio que sim. Muito bem. Lá vai uma lembrancinha para vocês. Toda vez num triângulo equilátero que você baixa uma altura, essa altura coincide com quem também? Mediano, né? Muito bem. Mediana, vou colocar assim, ME, tá? E coincide com quem mais? Tchan, 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 tchan. A bissetriz do... Boa! Muito bem. Se o cara lembrasse disso, ele resolvia rapidinho. Se ele não lembrasse disso, aí ele teria que trabalhar Pitágoras, ir para um lado e para o outro, de repente lembrar de fórmulas. Mas se você lembra o conceito, gente, a base conceitual importa demais.
em um triângulo isósceles, bem como no equilátero, toda vez que você traça uma altura, esse segmento chamado altura, que forma ângulo reto com o lado oposto. Para ser altura, sair de um vértice aqui em cima, ó, marcar um ponto preto, é altura. Se saiu do ponto preto, baixou, quando atingir o lado oposto, formou um ângulo reto. Formou um ângulo reto, é altura. Não formou, não é altura. No triângulo equilátero, quando você estudou esse triângulo lindo e você viu demonstrações, eu costumo fazê-las em sala, dá para provar, claro, facinho dá para provar, que a altura coincide com mediana, ou seja, a altura divide o segmento que atingiu em lados com o mesmo tamanho. Então, dessa extremidade aqui do triângulo, ó, na cor roxa da esquerda, até esse ponto no meio roxo, onde está o ângulo reto, eu tenho o mesmo tamanho até o ponto roxo da extremidade direita na base do triângulo. Tá? Marquei um tracinho roxo de um lado, tracinho roxo do outro, indicando que eu tenho o mesmo tamanho ali. Por quê? No triângulo equilátero, a altura coincide com mediana. Já posso escrever isso. A altura também coincide com bissetriz no triângulo equilátero. O que isso quer dizer? O ângulo que está aqui é o mesmo que está aqui. Lá de onde saiu a altura, o ângulo que estava lá no vértice de onde saiu a altura, ele é dividido ao meio. Bissetriz é o segmento que divide o ângulo em duas partes com o mesmo tamanho. Gente, lembrança rápida para finalizar e você resolver a questão de um modo muito lindo. No triângulo equilátero, o que mais acontece? Eu consigo dizer quanto mede cada ângulo interno no triângulo equilátero? Você consegue dizer? Hã? Sim. Diga. Quanto mede cada ângulo interno no triângulo equilátero? 60. Acabou. Então você sabe que aqui, ó, tem 60 graus. E você sabe que aqui em vermelho, de cada lado, se for bissetriz, tem quanto? 30. Perfeito. É muito top. Olha a revisão que a gente está fazendo aqui do triângulo equilátero. E caiu o triângulo equilátero no último Enem. Veja uma sequência, duas de geometria uma atrás da outra. E eu não estou só resolvendo. Eu estou fazendo uma revisão. Tá? É uma aula mesmo. Estou pegando a questão como um encabeçador do meu discurso e dando um conteúdo. Tá? Aí eu pergunto a vocês. Eu sei que a altura vale quanto? Ele me falou? Tá aqui. Minha altura vale 8. Eu sei que essa altura aqui, eu vou colocar aqui, ó, vale 8. Eu tenho quantos triângulos retângulos formados aí? 2. Beleza? Um de cada lado da altura. Para eu achar o valor de L, eu poderia fazer o que aqui? Se eu pegar, por exemplo, esse triângulo aqui, ó, vamos pegar aqui a corzinha verde. Se eu pegar esse triângulo aqui verde desse lado, olhe para ele aqui desse lado. Para eu achar o valor de L, que está aqui, esse L está aqui, podia ser o de baixo também. Lembre que esse L de baixo vai ficar L sobre 2 numa metade e na outra L sobre 2. Pronto. Vamos lá. Se eu pegar esse triângulo verde, escolher um dos retângulos, escolher o de cá. Se eu pegar esse triângulo retângulo, me diga uma forma de achar o valor de L bem rápida. O que você faria aqui? Seno. Se eu aplicar o seno em 60 graus, quem é o seno aqui em 60 graus? Vamos lá, ó. Seno em 60, observe o triângulo que tem 60 graus aqui em laranja. Lembre que cada ângulo interno no triângulo equilátero vale 60 graus. Se eu fizer seno de 60 aqui, é quem? Cateto oposto, que mede 8, sobre hipotenusa, que mede L. Resumindo, consegui achar L. Somente fazendo isso. Orientação. Se vocês forem agora, por exemplo, no YouTube, pesquisar essa questão, eu cheguei a ver professores, nada contra quem fez de outra forma, mas eu vi vários professores fazendo esse exercício, aplicando Pitágoras, pegando, por exemplo, esse L aqui, a hipotenusa, botando ao quadrado, igual a 8 ao quadrado, mais o L sobre 2 ao quadrado, para achar o L. Foi para o Pitágoras, não está errado, certíssimo. Mas se eu sei quem é um triângulo equilátero, eu uso o máximo de recurso para caminhar mais rápido. Eu sei que o triângulo equilátero você não pode esquecer nunca. Primeiro ponto, é triângulo equilátero, os 3 lados medem a mesma coisa. 2. Depois de 1, 2. Cada ângulo interno mede 60 graus no triângulo equilátero. É fácil provar isso, até provei isso
em meu mini curso recente, Teorema das Abelhas, com hexágono. Pronto. Porque o hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros. Guarde isso aí, caso caia hexágono no próximo Enem. Muito bem. Eu também sei que quando eu traço uma altura em um triângulo equilátero, essa altura é conhecida como mediana. Aquele segmento que divide o segmento oposto que ela atinge em partes iguais. E também a altura é bissetriz. Divide o ângulo do vértice que ela parte em 2 ângulos com a mesma medida. Gente, se eu uso trigonometria aqui, sai rápido demais. Tá? Então, vou baixar aqui, ó. Aqui, rapidamente, seno de 60 graus. Cateto oposto lá, o 8. O 8, sabe que o 8 ele te deu, tá? A altura do triângulo equilátero. O triângulo, a barra, que era uma barra, e foi deformada formando um triângulo equilátero lá, tá? Ele deu a altura para você. Sobre o seu L. Você não sabia quanto mede o lado do triângulo equilátero. Inclusive, quando você descobrir quanto mede esse lado, você vai responder o problema. Porque ele pediu para você dizer o que para ele? Qual é o valor mais próximo do perímetro desse triângulo? Se eu achar o lado dele, L, eu consigo achar o perímetro? Facinho, né? Se eu achar um lado que mede L e todos os 3 medem a mesma coisa, na hora que eu achar L, eu multiplico por 3. Achei o perímetro, que é a soma de todos os lados da figura. Tá? Quem é o seno de 60? Não olhe no Google. Tem que saber de qual é salteado. Seno de 60 qual é? Raiz de 3 por 2. Bem. 8 sobre L. Puxar para cá, tá? E aí, ó. Vou ficar aqui com L igual a 2, que multiplica 8, sobre, fazendo aqui o cruzamento, raiz de 3, tá? Então, igualdade, está dividindo, operação oposta, vai multiplicando. Então, L multiplicaria raiz de 3, 2 multiplicando 8. E aí, para isolar o L, raiz de 3, outro membro lá com operação oposta. Tranquilidade, tranquilidade. Agora, por que eu não... Veja o que eu fiz. Por que eu logo não multipliquei, tá? Eu deixei meu L assim. Olha como está meu L. Eu não multipliquei o 2 vezes 8. Deixei ele armado bonitinho, para vocês verem a transformação, tá? Primeiramente. E aqui agora, o que eu vou fazer primeiro? Eu achei o quanto vale um L. O triângulo tem L em cada lado. Para eu saber o comprimento da barra toda, é o perímetro do triângulo. Porque a barra foi deformada em um triângulo. Tá? Então, o comprimento da barra é o perímetro do meu triângulo. Muito simples, a gente leu isso na questão. E aí, eu vou primeiro fazer o que aqui? A questão me disse para usar a raiz de 3 simplesmente, ou me deu alguma coisa para aproximar? Não vá logo fazer continha sem lembrar se a questão te disse para você usar alguma aproximação. Se ela te falou para usar alguma aproximação, já vai jogando logo a aproximação e fazendo as continhas. Tá? Nesse caso, ela disse, tá aqui, ó, para você usar 1,7, estou riscando aqui, observe, com uma aproximação para a raiz de 3. Bom, então meu L aqui, eu ficaria com o 16 sobre 1,7. Esse é o valor de 1L apenas, beleza? O comprimento que ele me pediu, separar aqui, ó. O comprimento que ele pediu, quem é? Esse comprimento que ele pediu é o perímetro. Deixar assim, ó, abreviado. Perímetro com acento agudo. Esse comprimento da barra toda, no fundo, ficou como o perímetro do triângulo. Porque a barra foi deformada, formando o triângulo inicial, que é a barra toda dobradinha, tá? E se cada lado mede a mesma coisa, eu achei já quanto vale 1. Quem é esse comprimento C que ele pediu pra gente? Chamei o comprimento aqui de C. É eu fazer 3 vezes L. Logo, vamos fazer 3, que multiplica 16 sobre 1,7. Só isso, ok? Agora, aqui o Enem cobrou do aluno. O que o Enem aqui cobrou do aluno? O que o Enem aqui cobrou do aluno? Que ele saiba fazer continha com número decimal. E não é um número decimal com muitas casas. O Enem gosta de fazer isso. Pelo menos até a segunda casa decimal, Enem gosta de fazer isso. Tá? Veja que deixar assim, multiplicado, ainda não pronto, vai facilitar demais sua vida. Aqui você tem escolha. Olha o que você pode fazer na hora da prova. Eu não multipliquei logo 3 por 16. Poderia dividir por 1,7. Mas aqui eu tenho uma escolha. Ou eu posso dividir 16 por 1,7, ou eu pego 3 e divido por 1,7. O que sobrar, multiplico por 16. Tá? Dividir 3 por 1,7, em geral, vai ser muito mais tranquilo, porque você tem quantidades menores. Tá?
Então vem aqui no cantinho, ó. Bora dividir. O que seria 3 dividido por 1,7? Alguns de vocês aqui fazem a continha assim, podem fazer numa boa. No entanto, você pode também transformar essa divisão em uma divisão equivalente sem vírgula. O que seria fazer o quê? 30 dividido por 17. Quem me diz o que eu fiz aqui? Quem percebeu o que eu fiz aqui? Rápido, me diga. Multiplicou os 2 por 10. Muito bem. Quem falou foi Erwin ou foi Ramon? Ramon. Muito bem, Ramon. Qual foi a ideia? Eu quis sair do número decimal. A divisão tem uma decimal? Multiplique esse número por um número que começa com 1 e tenha tantos zeros você precisa para poder empurrar a vírgula para frente. Você vai empurrando a vírgula para frente para ficar com o número inteiro. Só que se é uma divisão, você tem lá o seu dividendo, divisor, e vai vir o quociente e o resto. Pronto. Se você for multiplicar na divisão, tá? Que é a divisão na fração. Se eu for multiplicar por baixo, o que eu fizer embaixo, faço também em cima. Se eu multiplicar em cima, o que eu fizer em cima também faço embaixo, para manter a mesma proporção da fração original. Isto é, dividir 3 por 1,7 é o mesmo que dividir 30 por 17. Quem você pegaria para começar a divisão aqui? Vou pegar aqui a cor azul. Quem você pegaria aí? Vai, Ramon, você. Executa a divisão para mim, para ver se vocês estão bons de divisão. Se vocês estão bem de divisão, sem calculadora. Ramon, chamei você, vai lá. Pegaria 1, né? Certo. E aí, beleza. Subtraindo aqui fica como? Bora, Ramon, cara, Ramon. Agora veja Ramon. 13. Pronto. Por que você não pegou 2? Obviamente aqui no quociente passaria para o algoritmo da divisão, daria problema. Seguindo esse método de divisão, pelo algoritmo da divisão, não conseguiria. Ok? Aí parou. 13 por 17, você vai fazer o quê? Acredite, às vezes o cara esquece de fazer isso e é importante que todos vocês revisem agora também. Não tenham pressa, a gente termina nossa aula de hoje umas 5 horas, já de bom tamanho, 5 e 10, tá? Fiquem tranquilos, 5 horas, 5 e 10 a gente encerra, mas não saia não, fica aí. E aí você faz o que agora, Ramon? Todo mundo acompanha. Eu multiplicava por 10 o 13 e Certo. colocava uma vírgula ali no... Aqui. Pronto. O que foi que Ramon fez, ó? 13 por 17, seguindo o algoritmo da divisão, não é possível. A técnica é a seguinte: eu tenho que aumentar esse resto até o ponto que ele fique igual a quem está lá no meu divisor, que é o 17, ou supere ele. Ao acrescentar um zero, e eu aumento o número acrescentando zeros, isto é, aumentando casas dele. Se eu faço isso no resto, aumento casa no resto, para manter minha divisão equilibrada, coerente matematicamente, eu vou lá no quociente e diminuo casa. Como é que eu diminuo casa? Colocando a vírgula. Que aí eu já deixei claro que eu vou ter só um inteiro, o restante é decimal. Aumentei por aqui, no resto, e equilibro isso na minha resposta, porque agora a divisão continua e a resposta também ela é manipulada com esse procedimento. E aí você pega aqui agora, nobre Ramon. Eu pegaria o 7. Se a gente colocar 7, pegar aqui a cor azul, ó. O 7 vezes 7, 49. Vou colocar aqui o 9. Vai o 4. 7 vezes 1, o próprio 7. Com o 4, eu chego em 11. Beleza? Se nós tivéssemos tomado o 8, 8 vezes o 7 aqui, 56, ficaria o 6 vai 5. 8 vezes 1, o próprio 8, com 5, 13. E isso indicaria que passaria. Seria um 136, deliciosamente, né? Muito bem, faça a continha aqui agora, ó. E aí, Ramon? Dá 11. Bem tranquilo, né? Se fosse 120 aqui, daria o 10, beleza. Chegou em 11, o que você vai fazer? Dá para dividir? Multiplicar por 10, 11. Pronto. E nesse ponto, olha o ponto que muita gente tem dúvida. Ninguém pisque. Quem tem mais dúvida nessa parte aqui de divisão inexata, que foi cobrado no Enem nessa questão, tá? Aprende agora, não esquece mais nunca. Eu tive que acrescentar zero de novo aqui, não foi? Ao fazer isso de novo,
Eu tenho que ir no quociente e colocar vírgula, mais uma vírgula? Não. Não, vírgula é uma só, parte inteira, parte decimal. Pronto. Então, eu simplesmente colocando zero, estou repetindo um procedimento que já foi feito antes, não mexe, mais nada e continua. Agora eu pergunto, se por acaso eu precisasse colocar mais um zero aqui, Ervin, agora é Ervin, se eu precisasse colocar mais um zero aqui no resto porque não dava para dividir, a gente faria o que no quociente? Ervin. Tinha um 0 atrás do 7. Pronto, muito bem. Show de bola. E aí, Ramon, agora? Como é que fica? Você pega quem? Eu pegaria o 6. Porque o 7 iria passar. Já sabe que o 7 de antes foi 119, né? Então, tá bem tranquilo. Aqui o 6 vezes o 7, delicioso, 42. 2 vai o 4 lá. 6 vezes 1 próprio, com 4 chego em 10. E aí você vai ficar com como? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Note já chegou na segunda casa, ó. Aqui dá quanto? Diga aí. Dá 8 aí. Agora pare. Você chegou em sua divisão já em um número que tem duas casas decimais. Você, na hora do Enem, orientação. Nesse ponto, já tem duas casas decimais. Você tem que parar. Olhar na sua questão e ver quantas casas decimais os itens estão considerando. Porque, note, o exercício pediu resposta aproximada. Olhei nos itens, eles estão considerando sempre duas casas depois da vírgula. E eu vou achar a aproximação. Então, você voltou na sua divisão e pensa assim, vou continuar dividindo? Você pode parar aqui. Você já tem duas taxas decimais, pronto. Deixa esse carinha quietinho. Você traz ele agora, finaliza seu cálculo para terminar com duas decimais, porque a questão está considerando só duas decimais. Aí eu vou pegar aqui a cor preta, ó. Voltou para o comprimento aqui, ó. E ficou com quem? 1,76, que multiplica 16. Continha rápida de ser feita. Lembre que o 16 é o mesmo que 10 mais 6. Dica de hoje, né? Dica de hoje. Quando eu multiplico o 1,76 por 10, isso fica para mim o 17,6. Agora eu pego e multiplico 1,76 por 6. Ok? Aí quando eu fizer aqui 6 vezes 6, 36, vou colocar aqui logo. Vem o 6, sobe o 3. Aí faço 6 vezes 7, o 42. Com o 3, 45. Então ficou o 5. Subiu o 4 no 1. E o 6 vezes 1, 6. Com o 4 lá, eu chego em 10. Então deixa eu só deixar aqui bonitinho agora, ó. 10, 5, 6. Só que aí perceba, de novo, ó, você multiplicou 6 por 1,76. É o número que tem duas casas decimais. Então aqui nesse número, o 1056, eu ponho um vírgula nele. E onde eu ponho um vírgula nele? Ramon, rápido. Rápido. Qual é a pergunta? Oi, peguei. Você fez 1,76 vezes 16. Já fez ele vezes 10, separou um cantinho, multiplicou 6 por 1,76, o que deu 1056, e você tem que botar a vírgula agora, porque você multiplicou 6 por 1,76. Onde vai a vírgula aí nesse número? Vai a vírgula depois dos dois últimos algarismos, né? Do mesmo jeito do 1,76. Calma. Você fez 6. Olha que coisa boa agora. Olha, você fez 6. Você pegou 6, multiplicou por 1,76. Aí deu o número 1056. Onde eu ponho a vírgula nesse número? 1056. Segure, respire. É fácil. Entre o 0 e o 5, não? Aê, meu nobre! Deixar aqui bonitinho, ó. Aí só recapitulando, você pegou 1,76, multiplicou por 16. Faça rápido. 16, o 10 mais 6. Vezes 10 em 1,76 fica o 17,6. Pronto. Quando você pegar agora o 6 vezes ele, ó. 6 vezes 6, 36. Fica o 6. Subiu 3. Aí 6 vezes o 7, 42. Com 3, 45. Baixou o 5 e subiu o 4. Aí o 6 vezes 1, 6 e o 4, 10. Tá aqui bonitinho. Agora some. Aqui fazendo a soma, bem tranquilo, você vai ficar com 6 no final. Observe, aqui teria um 0 depois de 6, você fica com 6 no final. Depois, 6 mais 5, o 11. Opa, vírgula aqui agora, subiu 1. Aí fica o 8 e o 2.
Esse é o cara que você consegue com aproximação até segunda casa para o comprimento da barra, que foi deformada formando um triângulo. A questão pediu a melhor aproximação. E pasmem todos. Essa questão eu selecionei. Por quê? Você faz, você termina e você não vai ver nenhum número que começa com 28. Tcharam! Você, como a questão pediu, deve escolher a melhor aproximação. Você já fez, terminou. Aí você vai pegar agora o item que tem resposta mais próxima desse. E veja a explicação do porquê disso. Olhe para a sua questão. Olhe que questão interessante. Essa seria uma dita média no Enem. Apesar de muito fácil, mas ela é dita média no Enem. Você marcaria qual item aqui? Ramon, você marcaria do item A ao E. Qual item você marcaria? Rápido. Terminou o cálculo, você marcaria qual item? Você achou 28? Marcaria. Diga. Qual? 28? Você achou 28,16. Você marcaria qual item aqui? O mais próximo. Fale qual é. Olhe para ele aí. O 27. Rápido. Muito bem. Se vocês forem lá o gabarito dessa questão, exatamente, prova amarela 2021, a resposta é o item D. Agora, eu quero que você perceba o seguinte. Por que ele não colocou um item que começasse com 28? Ele poderia colocar, por exemplo, 28,05. Faria mais sentido, porque estaria mais próximo do que você ia conseguir achar. Agora, parem e respirem. Quando ele falou aqui na questão, ó, acompanha o aqui, eu vou pegar o marcador. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformada, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas. Quando ele diz assuma que não ocorram perdas, ele está criando um contexto que, na realidade, quase sempre não é bem assim. Porque na hora que eu corto, tá lá o triângulo, cortei um bico, as extremidades se separam, eu não tenho mais aquele percurso, né? Eu fiquei com um pedacinho faltando para fechar um triângulo, tá? Então, você achou o perímetro com o triângulo todo completo, porque você assumiu que não ocorra perda. Você assumiu para não ocorrer perda, como ele falou. Olha que massa isso, tá? Fica tudo bem amarrado na questão. Então, quando ele dá a resposta assim, existe um pequeno decréscimo no perímetro. Por quê? Porque houve um corte e uma separação entre as extremidades. Na prática, no dia a dia, há perda de material. Ainda que mínima, mas há perda. Quando você assume que não ocorre perda, você vai achar um perímetro, claro, que vai ser um pouquinho, ligeiramente maior, se a perda foi pequena. E aí você marcou o item D com alegria. Repito, se vocês forem assistir essa questão resolvida no YouTube, para os professores, muito bons professores, tem muito canal muito bom no YouTube. Agora, eu não vi ninguém, eu pesquisei alguns antes até, e eu não vi ninguém resolvendo assim a questão. E aí eu gosto de trazer para vocês sempre uma novidade matemática e você enriquece com isso, tá? Então, esse caminho de resolução eu achei muito rápido. Basta você lembrar o que é triângulo equilátero, lembrar os conceitos dele e com rapidamente seno no triângulo retângulo aqui à esquerda, acabou. Você pega esse L, multiplica por 3 e fechou o perímetro com alegria. Perguntas aqui? A revisão foi interessante? Será que tem como resolver com a congruência de triângulos ou não? Você poderia pensar nisso, Ramon, mas note que aqui você já tem um triângulo que tem todos os lados com a mesma medida. Então, você não precisa pensar em vários triângulos. Você pode pensar só nesse triângulo e usar vários artifícios. Como ele falou que a altura valia 8, você pode usar a fórmula da altura, que é L raiz de 3 sobre 2. Você pode aplicar o teorema de Pitágoras pegando L ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Um triângulo retângulo desse, entendeu? Aí qualquer outro caminho, pegando H igual a L raiz de 3 sobre 2. Ou por Pitágoras, um triângulo retângulo. Ou razão trigonométrica, você chega na mesma resposta. A razão trigonométrica é uma bem rapidinha, que você já chega lá no seu L com muita alegria. Beleza? Então no caso, o que o senhor fez foi o método mais rápido, no caso. Se você for testar outros, você vai perceber isso. Exatamente. E o que eu quis fazer, inclusive, também nessa questão para vocês, é mostrar um caminho que eu não achei ninguém fazendo ainda aí em YouTube da vida. Deve ter alguém que fez, né? Claro, mas não achei. Então, como eu não achei, eu disse, vou fazer essa porque eu vou botar no meu canal
E quem assistir meu canal vai dizer, olha, esse cara achou outro caminho também para resolver e tal. E lembrando, aqui eu estou mostrando também uma revisão, tá? Lembrando que a altura no triângulo equilátero é mediana e também é bissetriz. Lembro que é mediana, lembro que é bissetriz. Para a próxima, temos tempo ainda. Rápido. Questãozinha 149. Essa questão, ela é dita de fácil para média em dificuldade. De questão fácil para mediana. Por quê? Aqui o cara simplesmente ia usar o que mais cai no Enem. Por que ela é dita fácil, de fácil para média? Porque essa questão, pessoal, é aquilo que mais cai de matemática no Enem. Qual o assunto? Quem sabe me dizer qual o assunto que mais cai em matemática no Enem? Nos últimos 10 anos, a maior percentagem de questões foi desse assunto na prova de matemática. Quem sabe me dizer? Rápido. Qual foi? Álgebra. Não. Lógica. Não. Operações básicas. Tem a ver com operações básicas. Mas tem um nome específico. Saberia me dizer? Alguém saberia me dizer? Lá vai, viu? O assunto. Vocês podem pesquisar no site do INEP, em estatísticas do Enem. Nas 45 questões de matemática, o assunto que mais cai, que veio caindo nos últimos 10 anos. Razão e proporção. Aquele nobre assunto, razão e proporção, que vai envolver regra de 3 simples, regra de 3 composta, o assunto mais frequente. Se vocês forem pegar essa prova amarela 2021 Enem para resolver, vocês vão ver que a maior parte das questões, claro, tem vários tipos de questões, mas o número mais frequente delas envolve razão e proporção. Essa é uma que eu separei que envolve razão e proporção. No entanto, ela tem algo peculiar. Ela pede para você gerar uma fórmula com unidades de medida, o que é feito na física. Essa questão, ela é muito comum em tópico de física. Mas o cara que estudou razão e proporção, o cara faz uma boa. Por quê? Quando você pega, por exemplo, ó, quem é primeiro ano aí, ou que já passou pelo primeiro ano. Eu sei que quem está na sala aí tem Arthur, que é do primeiro ano, mas os demais já passaram do primeiro ano. Quando você pega aquela fórmula clássica de uma das leis de Newton, cinemática, mecânica clássica, força é igual a massa vezes aceleração. Em cinemática. Eu tenho 3 grandezas aqui, ó. Força, massa, aceleração. Por que em física, em cinemática, Newton estabeleceu esta relação? Perguntinha rápida. Quanto maior for a massa de um corpo, como fica a aceleração desse corpo? Ela é maior? Menor. Hã? Menor. Muito bem. Porque se o corpo ele possui uma massa expressiva, ele tem mais dificuldade de sair do repouso. Pare tudo, vá observando. Continue comigo. Agora, se o corpo tem massa baixa, tem pouca massa, o que acontece com a aceleração desse corpo? Aumenta. Ela é maior, porque ele tem mais facilidade de se mover no meio, ainda que tenha atrito. O que é lindo isso em cinemática clássica. Parou? Aí eu pergunto, o que foi que você fez aqui? Você fez uma comparação de grandezas quando elas são como? Diretamente ou inversamente proporcionais. A massa aumenta, a aceleração diminui. Ou seja, massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais, você multiplica uma pela outra quando vai construir uma fórmula. Mas você vai perguntar, por quê? Vem para cá agora do lado rapidinho, ó. Deixa eu falar bem assim para vocês. X é uma grandeza diretamente proporcional. Pera aí. Travou? Pera aí. Volta minha mesinha. Pronto, voltou. Calma. A Y. O que isso significa? Se eu digo X é grandeza diretamente proporcional a Y, sabe o que isso quer dizer em matemática? Que X está para Y, assim como uma constante
de proporcionalidade. Agora, revisãozinha teórica para vocês. Por outro lado, acompanhe comigo. Se x for uma grandeza inversamente proporcional a y, o que isso significa? Que eu posso escrever x sobre, está para o inverso de y, que é 1 sobre y, assim como um resultado que é uma constante de proporcionalidade. Uma perguntinha rápida. Manipulando aqui essa fração x sobre 1 sobre y, eu tenho o quê para escrever aqui embaixo? Quanto é que dá x sobre 1 sobre y? Dá quanto aqui? Divida. Quanto é x sobre 1 sobre y? X vezes Y. Muito top. Muito top. Então, guarda isso daqui. O que é interessante falar, gente, que esse assunto é um assunto que normalmente você vê lá no Fundamental Maior em algum ano. Aí chega o Enem e nos últimos 10 anos, a maior parte das questões que caem envolve grandeza diretamente ou inversamente proporcional a outra. Isto é, razão, proporção. Esse grande assunto. Se você souber o que eu acabei de escrever aqui agora, fizer um print aí, guardar na sua mente, não esquecer mais nunca, você resolve muita questão no Enem. Porque o percentual maior de questões de matemática é envolvendo estas definições. Aí tem regra de 3 simples, composta e por aí vai. Só observa comigo rapidinho, ó. Quando eu digo que x está para y, dando um k, daqui eu também posso desenvolver. E se eu quiser isolar o x, eu escrevo assim, ó. Eu posso isolar tanto x quanto y. Quando eu escrevo aqui na cor preta o x igual a ky, e k é uma constante de proporcionalidade, o que isso quer dizer? Que x é obtido de y por um múltiplo. Por exemplo, se k for 2, quem é x? O dobro de y. Quando você vai para o caso inversamente proporcional, você tem o produto das variáveis, que são as grandezas, a algum ambiente que você mede. Que é a grandeza? Temperatura, distância, massa, força, aceleração, velocidade. É alguma entidade que você mensura num contexto físico. Isso é grandeza. Aquilo que eu posso mensurar, medir num contexto. Pode ser na física, na química, na biologia, por aí vai. Inclusive na própria matemática, quando ela for matemática aplicada. Então, olha que lindo. Se x está para y, diretamente, GDP. Grandeza diretamente proporcional. Se x estiver para o inverso de y, GIP. Grandezas inversamente proporcionais. Se elas são inversas, uma vem multiplicando a outra. Se elas são diretamente proporcionais, uma vem dividindo a outra diretamente. O que, se você for desenvolver, seria colocar uma em função da outra por um múltiplo escalar. Escalar quer dizer número. Um múltiplo K. Então, voltou comigo aqui no exemplozinho, ó. Voltou aqui comigo no exemplozinho. Esse que eu dei lá do primeiro ano. Vou pegar aqui a cor azul. Quando eu tenho essa fórmula, então, força igual a massa vezes aceleração, o que eu posso já garantir? Pegar aqui a borrachinha. Depois que eu já vi o que é GDP, o que é GIP, eu sei que aqui, por exemplo, massa e aceleração, e eu expliquei para vocês também, trazendo um exemplo do dia a dia, quanto maior massa, menor aceleração, já está claro que massa e aceleração, por virem multiplicadas uma com a outra, são grandezas inversamente proporcionais. Agora vamos lá. Se eu pego esse M e trago para cá dividindo, porque perceba, M multiplica A, ficaria o F sobre M. Pergunta, F e M são GDP ou são GIP? F e M são GDP ou são GIP? GDP. Muito bem. Se eu fizesse o mesmo agora com o A de aceleração, tá multiplicando, viesse para cá dividindo, ficaria o F sobre A. F e A são grandezas GDP ou GIP? GDP também. Muito bem. E aqui, tranquilo, né? Ó, quanto maior a aceleração do corpo, maior a força no impacto. Lembre que a ideia de força newtoniana é uma ideia de relação entre corpos.
quando eu pego aqui, ó, minha mão, tá aqui minha canetinha, coloco a canetinha sobre minha mão esquerda. Se eu venho com o meu indicador e toco na canetinha, ela se move, é essa a ideia de força newtoniana. Corpo, indicador, corpo, mão, que exerceu uma relação com outro corpo, num toque. Aí o corpo caneta interage com o corpo indicador, eu exerço uma força, e aí tem o vetor força, né? Lembra que força termina com N de Newton, e a canetinha se movimenta. Ou seja, a ideia de força é uma relação entre corpos, a interação entre corpos, que se chocam, que se tocam. Então, note, se eu estou aqui com a canetinha, eu venho bem rápido com o indicador, bem rápido, pá, e toco. Se eu venho bem rápido e toco, a canetinha vai voar muito mais longe do que se eu viesse devagarzinho, assim, bem devagarzinho, e só trincasse, né? Ou seja, quanto maior a aceleração, maior a sensação de força. Quanto menor a aceleração, menor também a força. Mesma coisa com massa. Olha que lindo. Quanto maior a massa do corpo, então, quanto mais pesado for o toque que eu der aqui, a ideia de peso com gravidade, lembre, massa vezes gravidade, quanto maior for o corpo em termos de massa, ao tocar a canetinha, mais estrago vai fazer na canetinha. Quanto menor for a massa, menos estrago. Ou seja, a noção de força, o efeito da força é maior ou menor se a massa for maior ou menor. Também são grandezas que crescem juntas, força e massa, e que decrescem juntas, proporcionalmente, força e massa. Então você acabou de ter uma revisão muito top do que é GDP, do que é GIP. Se duas letrinhas vêm multiplicadas simultaneamente, elas são GIP. Se uma está de um lado da igualdade, como aqui F, ó. F está de um lado da igualdade e as outras do outro multiplicando, todas, 2 a 2, são GDP. Se aqui eu tivesse ainda uma seguinte fórmula, para finalizar, a gente resolveu o exercício com esse exemplo. Se eu tivesse, por exemplo, aqui uma seguinte fórmula. Um cara lá qualquer, pegar θ, é igual a um alfa que multiplica um beta sobre gama. Segura aí agora, viu? Coloquei uma formulazinha mais incrementada. Pergunta. Alfa e beta entre si, um em relação ao outro, alfa e beta, são GDP ou GIP? Primeira essa pergunta. Diga aí. GIP. Muito bem. Se eu pegar agora só alfa e gama para comparar, alfa e gama são o quê? GDP ou GIP? GDP. Se eu pegar o beta e gama, bora? GDP também. Pronto. Agora, se eu pegar a corzinha roxa agora, ó. Se eu pegar θ e gama, GDP ou GIP? Hã? Jeep. Ouvi lá no fundo. Eu vi um Jeep bem lá no fundo. Foi Evan que disse, foi? Fui eu. Pronto, eu vi um Jeep lá. Tô cansado, professor. Tá bom. Pare, professor. Já tem horas que eu tô aqui. Eu sei que você não é assim. Você é um cara que ama, né, esse momento. Sim. Aí vamos lá, então, agora resolver a questão, né? Você já tem uma revisão maravilhosa aí de GDP e GIP. Vamos lá, leitura, ó. A relação de Newton-Laplace, aí é delicioso. Estabelece que o módulo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som em metro por segundo no fluido e a sua densidade também, que é em quilograma por metro cúbico, com uma constante, olha a constante K, de proporcionalidade adimensional. O que é isso? Sem dimensão especificada. Não falou se a dimensão é una, que é uma reta apenas, se o caso aqui é no ambiente bidimensional, que é o plano cartesiano, tá? E nem se é o octante. O octante, que é o espaço tridimensional que a gente vive normal. Quando ele fala adimensional, eu não especifiquei em qual dimensão, tá? Se numa reta, se no plano ou se no octante. Não especificou, beleza? Você consegue fazer mesmo assim. Continue. Nessa relação, a unidade de medida adequada para o módulo volumétrico é
Bom, eu só vou conseguir dizer qual é a unidade de medida se eu conseguir montar direitinho quem é diretamente proporcional a quem. Tá? Então vamos seguir aqui, bonitão. Ó. A relação de Newton-Laplace estabelece o módulo volumétrico de um fluido. Então, eu vou chamar de V. Vamos chamar de V, né? Ele falou módulo volumétrico, vou chamar esse módulo volumétrico que eu vou descobrir como um V. Bota lá, botei um V. Esse V é igual a quem? Ele disse que esse módulo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som. Se é diretamente proporcional, o que eu vou colocar depois de igualdade aqui agora? É alguém que vem embaixo numa fração ou que viria em cima? Em cima da fração. Muito bem. Vou chamar esse quadrado da velocidade de um Vzinho. Um Vzinho ao quadrado. Ele falou que é diretamente proporcional. Esse Vzão, que é do módulo volumétrico, tá? É diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som. Vzinho para essa velocidade do som. Pronto. No fluido. E a sua densidade. Pare tudo. Ao mesmo tempo, esse Vzão, na leitura, esse Vzão, ao mesmo tempo, é diretamente, é GDP com Vzinho ao quadrado e também com a densidade. Perceba que a densidade que ele colocou aqui, ele não falou densidade ao quadrado, ele não disse isso, tá? Vou chamar essa densidade, portanto, de um Dzinho. Eu pergunto, esse Dzinho eu colocaria aqui por baixo de Vzinho ao quadrado ou colocaria do lado de Vzinho ao quadrado multiplicando? Como colocaria? Do lado. Muito bem. Vezes Dzinho. Aí ele continuou e disse assim, ó, vírgula, com uma constante de proporcionalidade. Então, esse Vzão é GDP com Vzinho ao quadrado, com um Dzinho de densidade e com uma constante, porque ele botou vírgula, com uma constante de proporcionalidade. Então, bota um Kzinho aqui multiplicando, um K. Se você não colocasse esse K multiplicando de constante de proporcionalidade, a mesma ideia daqui, ó. Vou passar para vocês aqui a tela. Lá do lado que a gente tava, ó. Mesma ideia daqui, ó. Quando é Jeep, eu fico com as letrinhas, ó. Chega meu OneNote, vamos lá, aqui. Quando, cor roxa, olha a cor roxa. Quando desceu, subiu para poder ver a cor roxa, vem a cor roxa, aí, aqui, cor roxa. Quando é Jeep, letrinhas aí multiplicando e o K do outro lado. Mas quando é GDP, de um cara que é diretamente proporcional a outro cara, o K fica multiplicando todo mundo ao qual é GDP de uma letrinha para outra. Pronto, então você colocou o K no lugar certinho. Eles vão perceber, inclusive, que esse K não vai atrapalhar em nada. Você vai conseguir terminar a questão. Ainda que você tirasse esse K daí, você conseguia acertar, tá? O cara que não colocou esse K aí também acertaria, porque ele falou que essa constante de proporcionalidade, ela é adimensional. Se ela é adimensional, eu não especifiquei a dimensão. Ela não vai ter nenhum peso de diferenciação no que eu vou escrever. Não tem dimensão, é adimensional. Vamos embora terminar aqui agora. Para você finalizar e marcar o item correto, fique aí, eu estou vendo vocês. Vamos lá. Ele disse que a velocidade que está ao quadrado é em metro por... Olha aqui, é em metro por... Pegar aqui, marcador amarelo, e falou que a velocidade é em metro por segundo. Por que eu voltei para a questão para pensar nisso? Depois que você montou, se era GDP ou Jeep, esse caso foi GDP, beleza? Depois que você montou, por que eu voltei para a questão? Porque quando eu olho para os itens, o que é que ele quer nos itens? Ele quer que você marque como ficaria o final na resposta, as unidades de medida. Então eu tenho que ver em que unidade esse Vzinho está, em que unidade esse Dzinho está. E qual é a unidade que o K está? Não tem, porque ele é adimensional. Pode deixar o K aí à vontade até o final. Vamos lá. Para o quadrado da velocidade do som, ela está em metro por segundo. Então, eu venho aqui, corzinha preta, ó, vai ficar 1 metro por segundo, no lugar de Vzinho, tudo isso ao quadrado. Só substituir a unidade de medida na letrinha que tem essa unidade de medida. Pronto, vezes. Quem é a unidade de medida da densidade? É em quilograma por metro cúbico. Opa, então aqui vai ter o kg, fazer ele bonitinho, sobre m cubo. Fechou.
Lembre que sua densidade não foi densidade ao quadrado, ou densidade elevada a alguém, ou raiz dela, só falou e a sua densidade. Está em quilograma por metro cúbico, escrevi isso. Prontíssimo. Vezes o casinho que eu poderia colocar aqui do lado, numa boa. Agora o que você vai fazer para poder terminar? O que você fará para poder terminar? Deixa eu só apagar aqui embaixo, para ficar bem lindo para vocês enxergarem a resolução para baixo. Apagar essa partezinha aqui, ó, com meu lindo pincel. E aí eu consigo fazer vocês enxergarem toda a resolução para baixo numa linha só, que fica bem organizado. Vamos lá, pincel, volte. Calma, que travou aqui, mas já vai voltar, segura aí. Estão aí, estão me vendo? Sim. Eu caí, foi minha conexão caiu não, né? Tô vendo. Minha conexão caiu não, né? Acho que não. Pronto, porque aqui ficou tudo, a tela ficou toda preta para mim, olha. Mas já voltou. Tinha Ô, Tinha Glória. ficado aqui também, mas voltou rapidinho. Ah, delícia, então. Veja, apaguei a questão de baixo, que o Anote, ele é muito top, né? Eu consigo manipular aqui com desenho, com minha canetinha, fica tudo lindo. E aí, gente, agora você conclui, ó. É só você desenvolver. Vou pegar essa parte aqui lá para vocês verem também, com K. Cor pretinha, ó. Vezes o meu casinho, minha constante. E prossiga comigo. Prossiga comigo. Peraí que meu V aqui lindo. Segure, problemas técnicos. Problemas técnicos, resolvendo problemas técnicos. Deixa eu deixar aqui tudo branco para ficar bem bonito. Não saia daí. Aê, delícia. Pronto. Você substituiu o que ele falou de unidade de medida? Porque, olhe para os itens, ele quer a unidade de medida. Quem é Vzinho, unidade de medida? Colocou. Quem é Dzinho? Colocou. Ele falou quem era K, unidade de medida? Não! Porque é adimensional. Deixa o casinho lá e vai-se embora. Como vai ficar aqui, ó? Metro ao quadrado. S ao quadrado. Fazer aqui um 2 bonito. Beleza? Vezes quilograma delicioso sobre metro cúbico. E aí, é só você agora organizar quem você pode organizar. É só você simplificar. Deixa eu apagar um pouco mais aqui a digitação com meu pincel branco, cor branco gelo. E aí, como fica seu ver? O que vocês poderiam fazer agora para finalizar com muita delícia? Rápido. Multiplicar. Você pode simplificar o que aqui? O que você faria agora? Deixar o casinho aqui no final também, ó. Não precisava, mas é bom deixar o casinho aí. E aí? Em cima. Metro quadrado aqui com metro cúbico. Opa! Tá tudo multiplicando. Potências com mesma base. Conservo. Vou mandar o quilograma aqui logo para frente, ó. Porque ele deixou o quilograma primeiro, para se escolher o item correto. Lembre que multiplicando, dois caras multiplicando, são valores que representam números. Massa, metro, são caras que representam números. Então eu posso trocar a posição, porque multiplicar um número por outro é o mesmo que trocar esses números e dar a mesma coisa. Com números, a comutativa do produto delícia. Então, coloquei o quilograma para frente. Aqui agora, ó, esse metro quadrado com o metro cúbico vai sobrar para mim quem apenas? O m elevado a menos 1. Na divisão de potência com a mesma base, conservou a base, subtrai os expoentes. 2 menos 3, menos 1. Aí você continua mais um pouquinho. Vezes o seu K, que delicioso. Tudo isso sobre seu S ao quadrado. Do jeito que está aqui, olhe para o que você tem. Foca aqui na minha tela. Pegar um marcador aqui amarelo delicioso. Ó. Olha o que você tem. E olha os itens. Você não consegue aqui, note, você não consegue aqui mais fazer nenhuma simplificação. Por quê? O S só foi um S que apareceu. Quilograma só foi um que apareceu pela questão. Metro foi o cara que apareceu mais de uma vez. E você pôde manipular. Então aqui você terminou com quilograma, que multiplica metro elevado a menos 1. E esse S ao quadrado, eu poderia subir com ele? Poderia sim, senhor. Só bota o expoente negativo. Pronto. Aí você olha para os itens. Do jeito que está aqui, você já sabe o que você vai marcar. Quem você marcaria? Olhe para os itens aí. Quem vai me responder é Ramon. Ramon tá aí? Ramon,
Qual item você marcaria? Olá, como é a pergunta? Não! Não! Você foi pegar uma água, não foi? Sim, sim. Olhe Nessa para o que época. nós temos aqui embaixo e olhe para os itens. Qual item você marcaria? A, B, C, D ou E? B, né? Qual? B. Muito bem. Agora pergunta para você. Por que você marcou o B? Se aqui no B você tem S elevado a menos 2, note, multiplicando. Mas aqui, na resposta final, o S está ao quadrado por baixo. Por que você foi no B? Vai, responda. Rápido. É simples. Só para ver se você pegou mesmo essa parte, porque é detalhe importante que se alguém não souber aqui, você aprende. Por quê? Essa parte eu não entendi também. Seu S ao quadrado está aqui no denominador de uma fração, beleza? Tá observando aí? Todo mundo Isso. multiplica. Por que S ao quadrado aqui embaixo dessa fração, com todo mundo em cima multiplicando, pode ser escrito dessa forma que está no item B? Veja que é o S elevado a menos 2, multiplicando todo o restante que a gente já tinha em cima. Isso sugere que você pode realizar alguma manipulação. Vou colocar aqui do lado. Ó. 1 sobre S ao quadrado Ah, é igual a entendi. quanto? Oi? É porque S Vá. elevado a menos 2 é igual a 1 sobre S ao quadrado. Muito bem, deixa eu só conseguir escrever aqui, ó. Pegar aqui com a laranja, ó. S elevado a menos 2. Não estou conseguindo escrever aqui porque eu risquei bastante aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui rapidinho, ó. Vou colocar aqui pro lado. Pera aí, viu? Segure, problemas técnicos. Deixa eu só arrumar aqui para você rapidinho, ó. Vou colocar aqui do lado, ó. Com laranja, venha comigo. 1 sobre S ao quadrado é igual, você escrever quem? Diga aí de novo, para ver se você pegou mesmo. 1 sobre S ao quadrado é igual a quem? É igual a S elevado a menos 2. Muito bem. Meu problema técnico aqui. Bora aqui, deixar aqui por cima. Para poder você conseguir enxergar que é o meu OneNote, ele quis dar o problema técnico. Mas tá pegando já muito direitinho. Cor preta aqui para vocês. Deixa eu minimizar e voltar. Voltou. Cor pretinha. Pronto, aqui, ó. Então, essa escrita toda, Ramon, os demais colegas já deviam estar por dentro, mas eu quis puxar Ramon, observando cada um de vocês e querendo que todo mundo saia aprendendo tudo muito bem. Olhe que questão interessante. Agora, depois que você viu a resolução, pare para pensar. Será que você conseguiria resolver esse problema na hora da prova? Porque eu vou subir aqui para vocês verem. Ó. Essa questão foi considerada de fácil a média. Muita gente não conseguiu fazer esse exercício porque não sabia o que era GDP e o que era GIP, que eu mostrei para vocês aqui hoje. E depois que você monta, ó, montei a relação que a questão me deu. Depois que eu monto a relação que a questão me deu, não terminou. Porque ela quer que você exiba as unidades de medida. Aí você vai na questão, pega as unidades de medida e substitui nas letrinhas correspondentes. Desenvolve uma simplificação e finaliza marcando o item correto. Beleza, pessoal? Perguntas aqui? Perguntas, comentários aqui? Tudo claro? Tudo claro? Sim. Sim. Deixa eu passar para a nossa tela, então. São, nesse momento, 5 e 8. Querem ficar mais um pouco? Ou encerramos por aqui? Essa revisão toda que tivemos? Acho que é melhor encerrar, que eu preciso sair agora. Você vai sair, o nobre Arthur Vitor. Pelo que ele falou aí, ele vai sair nesse momento para a biblioteca. Não é verdade, Arthur? O Arthur vai para a biblioteca para estudar ainda mais. Ele ama. Ele não consegue ficar sem o livro. Não é verdade, Arthur? Aí também não, professor. Depois de 2 horas, tá bom de descansar, né? Agora me diga uma coisa. Arthur, você ganhou medalha esses dias, não foi? Acho que eu vi o seu nome, hein? Foi na UNC. Na Nacional de Ciências, não foi? Isso. Parabéns, viu? Eu vi que Muito obrigado. Evan pegou menção honrosa, não foi, Evan?
Isso. Parabéns também! E Ramon, em breve, é o próximo medalhista. Ramon tá se empolgando, viu, gente? Recebam o Ramon com muito carinho, ele tá se empolgando, tá amando matemática, tá no nosso clube, já entrou recentemente. E se Deus quiser, ele é o próximo também. Com certeza. Então, meus amados, muito Só obrigado crescendo em pela presença. conhecimento, isso. Professor, Muito obrigado pela presença. Eu mastiguei muito com vocês, especialmente aquela primeira questão. Nós gastamos um bom tempo nela, porque eu queria passar uma linha de raciocínio que fosse fenomenal para vocês. Porque numa questão mais difícil, não vai ter fórmula. Então você construa o objeto todo, pega o volume total, menos aquela parte que você não quer, que a questão pediu para você não calcular, e o que sobrar é o que ela pediu. Notem ainda que eu respondi também mais algumas questões com vocês, revisando muita teoria. Neste dia, eu acabei resolvendo menos questões, porque eu fui mais detalhista. Na semana antepassada, eu resolvi muito mais questões, porque foram algumas mais tranquilas, e hoje eu trouxe algumas um tanto que mais interessantes, que eu tinha que revisar a teoria, senão vocês não iam entender. Claro, quem já sabia, só ia revisar mesmo, aprofundar, mas quem não sabia, tinha que aprender. Lembre, o Enem ocorrerá nos dias 13 e 20. Na semana que vem, o colega Elton, ele continuará com vocês. Ele esteve falando de matemática financeira na semana passada. Já no meu caso, estou pegando questões de tudo que é assunto. Eu estou pegando tudo que é assunto. O que vier de assunto, eu estou pegando e focando naquilo que é dito médio ou mais complicado na prova do Enem. Uma próxima questão que eu vou fazer para vocês, que eu já separei, é uma bem parecida com questão de aritmética da OBMEP, que dá uma operação com arroba, uma operação com delta, uma operação com asterisco, que foi considerada uma das questões mais interessantes do último Enem, que está nessa prova amarela, e que eu quero responder para vocês e vou no próximo encontro que tiver convosco. Lembrando que, antes de Ramon falar, lá no campus, presencialmente, está programada uma sequência de revisões. Estou sabendo já, né? Saiu no site, saiu no Instagram, postaram. Ocorrerão alguns aulões já nas semanas do Enem. Na semana que está o dia 13, que é um domingo, antes do domingo vai ter aulão. E na semana que antecipa o dia 20, que é o outro domingo, também vai ter uma série de aulões. Eu fui convocado por uma série de alunos, assim como o Elton também foi, para que a gente ministre a parte de matemática. Professor Wagner, professor Léo também vão ministrar a parte de física. Outros professores de outras áreas também vão ministrar. Aproveitem, porque também vai ter aulão presencial no campus. Ok? Ramon, O pessoal do primeiro vai poder assistir? à vontade. Aí é interessante, uma orientação, Arthur. É interessante que você fale com uma aluna. O nome dela é Maria, se não me engano, é Maria Vitória. Eu sei que é Maria alguma coisa. Ela é aluna do 4º ano de biocombustíveis. É uma jovem que tem uma aparência meio indígena. Ela é bem comunicativa. Se não me engano, o nome dela é Maria Vitória. Ela é uma das organizadoras. Ah, Mavi. Pronto, a Hervé já confirmou. Maria Vitória, é isso mesmo. Então, lembrei o nome certo. Ela está entre as organizadoras desses aulões. Aí é bom você se comunicar com ela, porque se for com vagas limitadas, ela vai te orientar para você se inscrever logo, tá? Ok? Beleza? Vai, Ramon, mande brasa! Enquanto isso, eu vou parar na gravação aqui já, tá? Para não ficar um vídeo muito longo. então, eu vou ficar mais um pouco, porque eu queria ver a demonstração que o senhor falou recentemente, no início da aula, lá no GeoGebra. Ah, sim, eu vou mostrar agora. Sim,